Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, mais uma vez, boa noite. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais uma etapa da nossa escola catequética online. Nós continuamos refletindo o livro do Frei Hipólito Martendal, O Caminho da Fé, roteiro de estudo e reflexão. Nós não concluímos o capítulo anterior, né? Nós estamos tratando da questão de Jesus Cristo, né? Então, nós paramos o último momento da nossa formação no mês passado foi a parábola dos trabalhadores da vinha, né? Os trabalhadores da última hora. Mas apenas recapitulando um pouquinho, nós estamos vendo o ponto 6, quando se fala, então, da encarnação de Cristo, né? do Verbo. O Verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. E aqui nós temos essa bonita representação iconográfica, né, de Maria tendo Jesus no seu ventre. É claro que Jesus não está, né, naturalmente com roupa nem nada, né, apenas uma representação iconográfica, né? Então, mostrando que Maria tem no seu ventre o Verbo encarnado, o Filho de Deus. E nós vimos quais razões que nós teríamos para, né, contemplar essa realidade de que por que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós estamos vendo, né, que a primeira razão é para salvar-nos, reconciliando-nos com Deus. Isso está no Catecismo da Igreja, número 457. Depois, o desejo de Deus em nos revelar o seu amor. Então, Deus, não contente em ter se revelado a nós mediante a sua palavra, ele nos enviou o seu próprio Filho para estabelecer conosco uma relação pessoal. O próprio Deus assume a nossa condição humana para nos amar, para nos oferecer o seu amor. Depois nós vimos, então, a parábola dos trabalhadores da vinha, que causa um pouco de escândalo a nós também, nos causa um pouco de revolta, mas depende do lado que a gente está, né? Porque se nós formos os outros trabalhadores, entre aspas, injustiçados, nós não gostaríamos que aqueles da última hora recebessem o mesmo que nós. Mas se nós fôssemos os da última hora, nós ficaríamos felizes em receber o benefício, né, embora não merecido. Mas com isso, Jesus, contando essa parábola, ele quer mais uma vez explicar, né, que Deus quer a salvação para todos. Deus quer o melhor para todos. E que o fato de ter iniciado no caminho da salvação antes de outras pessoas não é mérito, mas é graça, né? Então, se você já está perseverando na fé, se você já fez o seu encontro com o Senhor, né, já começou uma caminhada de doação, de serviço, isso não é um cartão de crédito com bônus diante de Deus, né? Para você cobrar a Deus, nada disso, né? Nós somos por pura graça. Nenhum de nós merece. E nós temos que perseverar até o fim. Porque o que conta para Deus são os atos de amor, né? É a nossa decisão de acolher o seu amor, de buscar a salvação. Por isso que até mesmo os operários da última hora, eles recebem o mesmo salário do patrão. Por quê? Porque o salário é a salvação, né? O que Jesus está querendo nos transmitir com essa parábola. Nós paramos aqui e agora vamos à terceira razão. Por que o Verbo se encarnou? E a terceira razão que pode ser apontada, Catecismo da Igreja Católica, no número 459, nos diz. Deixa eu achar aqui. O Verbo se fez carne para ser o nosso modelo de santidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vai ao Pai senão por mim. E o Pai, no Monte da Transfiguração, ordena: ouvi-o, pois ele é o modelo das bem-aventuranças e a norma nova da nova lei. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Este amor implica a oferta de si mesmo no seu seguimento. Então, para ser o nosso modelo de santidade, nós também nesse final de semana tivemos a oportunidade de refletir o Evangelho, como eu falava nas homilias, um pouco difícil, mas que quer nos mostrar que o fim dos tempos, né, a nossa finalidade, nosso fim, é nos tornarmos semelhantes à imagem de Cristo. Né? Então, Cristo é o nosso modelo de santidade. Ele se encarnou para nos mostrar que o caminho da comunhão com Deus, da obediência a Deus, de ser feliz e plenamente realizado servindo a Deus, é possível. Né? Então, ele assume a nossa condição humana, nos mostrando que esta realidade é possível sermos santos. E para que busquemos essa santidade, ele também nos dá as suas graças, nos dá os sacramentos, né? Nos dá o Espírito Santo, nos dá todos os meios que nós precisamos para podermos trilhar esse caminho de santidade. Né? Então, o Verbo se encarnou para quê? Para ser nosso modelo de santidade, para nos reconciliar perfeitamente com Deus. Quarta explicação do porquê o Verbo se encarnou, o Catecismo, no número 460, diz: para nos trazer a participação na natureza divina, tornar-se filho de Deus. Pois esta é a razão pela qual o Verbo se fez homem, e o Filho de Deus, o Filho do homem, é para que o homem, entrando em comunhão com o Verbo e recebendo a filiação divina, se torne filho de Deus. Uma coisa que a gente tem que ter bem claro, às vezes a gente já vai muito direto para o conceito de filiação divina, né? Colocando, todo mundo é filho de Deus, né? Eu também sou filho de Deus. Mas não é bem assim, né? A gente tem que ir devagar aí com as considerações. Em primeiro lugar, a grande graça que nós temos é de ser criaturas de Deus. Como eu falava também algumas missas atrás, já o fato de ser criatura de Deus é maravilhoso, porque nenhum de nós pode dar o ser para nós próprios. Nós não somos a causa da nossa existência. Então, o fato de sermos criaturas, criados por Deus, já é algo de muito importante e deve ser valorizado. Mas em Jesus, né, porque Jesus é o Filho por excelência, através de Cristo nós recebemos esta graça da filiação divina. O batismo é esta porta. Pelo batismo, nós recebemos o dom do Espírito Santo, que nos torna filhos e filhas de Deus em Jesus. Mas isso não é uma coisa simplesmente dada, né? Às vezes a gente acha que, recebi o batismo, pronto, sou filho de Deus, está resolvido. Não é bem assim. A tarefa do filho é também se parecer com o seu pai. Então, nós precisamos também, pelo caminho de santidade, pela busca da comunhão com Deus e com o próximo, cada dia mais nos configurarmos como filhos e filhas de Deus. Quando nós queremos saber se uma pessoa é filha de fulano ou de ciclano, né? Hoje existe o teste do DNA. E o que mostra, né, que nós somos realmente cristãos? O que mostra o nosso DNA de cristãos? É justamente a vivência do amor. É procurar cada dia mais se parecer com o Pai Celeste, né? Com o Pai que nos ama e nos dá a graça também, a capacidade de amarmos. Então, a participação na natureza divina. Quinta razão
para aprendermos a nos relacionar com Deus e com o próximo. Então, nós recebemos o Verbo se fez carne, veio habitar entre nós para nos ensinar a forma de nos relacionarmos com Deus e com o próximo. É só olharmos a vida de Jesus. Ele nos mostra claramente uma vida de plena união com o Pai, porque Jesus nada faz sem o Pai. E ele diz: eu e o Pai somos um. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. E ao mesmo tempo, Jesus se volta para a humanidade pecadora, doente, fragilizada, se compadece e tem misericórdia, cura, restaura, liberta e doa a sua vida no madeiro da cruz. E um princípio muito importante colocado pelo Senhor é esse que está em Lucas, capítulo 6, versículo 36 a 38. Quem pode ler para nós? Alguém está com a Bíblia? Tô com ele aqui já. Posso ler, padre? Vamos lá. Sede misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-vos-á. Colocar-vos-ão no regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante. Porque com a mesma medida com que medirdes, serei medidos vós também. Então Jesus fala aqui da misericórdia do Pai. E essa misericórdia que se desdobra nessas atitudes, né, de não julgar, de perdoar, de amar concretamente, de fazer ao outro aquilo que você gostaria que fosse feito para si mesmo. E ninguém gosta que lhe seja feito o mal. Então, né, nós também devemos aprender a não fazer o mal para os outros. Então, a medida de Cristo, aquilo que você fizer para os outros será feito para você. Então, é melhor nós termos misericórdia, né, para que possamos também receber misericórdia da parte do Pai. E aqui um aspecto importante da encarnação, que às vezes a gente não se atenta tanto, mas que muitos santos captaram assim com grande profundidade, né? Como é grande a humildade de Deus. Aqui nós temos uma representação, um ícone, né, de Jesus. Opa, volta aqui. Jesus na sua paixão, né, já coroado de espinhos, com uma cana na mão, com um manto púrpura. É claro que nesse estágio Jesus estava muito mais desfigurado, muito mais maltratado. Mas isso para mostrar o grande mistério, como que Deus se esvaziou de tal maneira a ponto de assumir a nossa condição humana. Como que Deus renunciou às suas prerrogativas divinas para assumir a nossa carne humana. E até mesmo renunciou ao seu próprio poder de fazer milagres para si, de vir em seu próprio benefício. Se nós lembrarmos Jesus na cruz, algumas pessoas que blasfemavam contra ele falavam, né? A outro salvou, a si mesmo não pode salvar, desce da cruz e nós acreditaremos que és o Filho de Deus. E Jesus não faz. Né? Jesus não quer dar espetáculo. Jesus quer que nós entremos nas dimensões humildes da fé, de quem reconhece os sinais do reino de Deus. Aliás, isso também é uma das tentações que o diabo coloca para Jesus logo no começo da sua vida pública. Se atirar do alto do templo, porque os anjos vão vir segurá-lo, fazer um show, né? E todo mundo vai ficar
admirado, mas admiração, né, espanto, curiosidade não suscita a fé. Né? Por isso que Jesus renuncia a essas tentações. E sobre esse aspecto é importante nós vemos o que São Paulo diz na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8. Quem pode preparar para nós esse texto e ler? Eu posso, padre. Vai lá, Sirlene. Haja entre vós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus. Ele, existindo em forma divina, não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E, encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso, obrigado. Então, aqui esse trechinho dessa carta de São Paulo aos Filipenses mostra muito isso, né? Deus se abaixou até o mais ínfimo. Jesus renunciou a tudo. Renunciou à sua condição divina, se encarnou, assumiu a nossa condição humana, viveu na pobreza, na simplicidade, esvaziou-se inteiramente e chegou ao mais profundo da humilhação, né? Humilhado até a morte e morte numa cruz. Deus passou pela morte. E numa morte dada aos bandidos, né? Porque no tempo de Jesus, a crucificação era uma pena capital infligida aos piores criminosos. E ele que só fez o bem, curou, pregou, anunciou o reino de Deus e recebe como recompensa uma morte assim tão vergonhosa, né? Uma morte dada aos piores, ao ponto que Barrabás, né? Um grande bandido, assassino, ele é solto ao pedido da multidão. E o nome Barrabás é interessante porque Barrabás significa filho do pai. Bar-Abá. Então, Barrabás, filho do pai. Então, um filho do pai é solto e o filho, né, de Deus é condenado. Então, esse mistério do esvaziamento. Deus renuncia a si mesmo, aos seus próprios direitos pessoais, voluntariamente, em função do bem das pessoas amadas. E São Paulo vai dizer que nós devemos ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Né? Então, procurarmos cada vez mais o caminho da plenitude é o caminho do esvaziamento. Né? Quem se esvazia se torna pleno. Essa é a lógica do Senhor. Quem pode ler para nós Marcos 10, 45 e Lucas, depois 22, 27, por favor? Eu posso. Vamos lá. Pode ir, Ana. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em redenção por muitos. Texto de Lucas. Afinal, quem é maior? O que está à mesa ou o que está servindo? Não é aquele que está à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Isso. Então, dois textos que mostram bem essa lógica de Jesus. Ele veio, não, o Filho do Homem, né? Deus veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos.
E depois, no outro texto, Jesus fala, né? Quem é o maior? É aquele que serve ou aquele que está à mesa? É claro que é aquele que está à mesa, pois quem está à mesa é o patrão ou é o convidado. Quem serve é o empregado. E Jesus vai dizer: eu, no entanto, venho a vocês não como patrão, mas como aquele que vos serve. Aquele que lava os pés, né? Aquele que se abaixa para servir. Então, este é um dos pilares do cristianismo, a renúncia de si mesmo para o bem do outro. Lembrando aquilo que Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e que tenham em abundância. Então, esse é um dos pilares fundamentais do cristianismo, a renúncia de si em favor do outro. E isso nos mostra a atitude fundamental que é a gratuidade, que Jesus várias vezes nos ensina que devemos amar gratuitamente, sem esperar recompensa. Então, o amor gratuito, imitando o amor do Pai. Em alguns momentos no Evangelho, Jesus vai falar, né? Que Deus faz o sol nascer sobre maus e bons, faz a chuva cair sobre justos e injustos. Então é assim que Deus é. Deus ama gratuitamente. Deus ama até mesmo aquele que não o ama. Ele não deixa de amar. Então, a importância dessa dimensão da gratuidade. Algum comentário dessa parte que a gente viu? Alguma pergunta? Alguma participação de vocês aí? Que silêncio. Deixa eu só comentar então uma coisa, a gente sempre querendo se colocar como filho de Deus, né? E agora a gente vê o senhor comentando que quem é filho de Deus, daí se colocou como servo de todos, né? Bem interessante, isso aí eu achei bem interessante. Sim. E o filho por natureza é Jesus. Nós recebemos a filiação por adoção. E sem merecer, né? Né? Sem merecer nada. Por pura graça. Mais alguém quer comentar alguma coisa enquanto eu estou preparando o próximo slide? Só diga de novo a tradução da palavra Barrabás para nós, Padre, por favor. No hebraico, Barrabás, bar significa filho. E Abá é pai, então filho do pai. O Barrabás. Então agora nós vamos para um próximo ponto. Vamos entrar agora na profissão de fé. Creio em Deus Pai. Para nós parece algo já tão corriqueiro, estamos tão acostumados, né? Mas é importante a gente refletir sobre o símbolo da nossa fé. O símbolo da nossa fé é a nossa carteira de identidade. É aquilo que resume tudo aquilo em que nós cremos. Então, cremos em Deus Pai, mas nas realidades, então, o que significa dizer creio em Deus Pai? Então, o primeiro ponto que nós vamos refletir é a fé em Deus Pai. Mas como nós vamos refletir sobre Deus Pai se a gente começou refletindo sobre Jesus Cristo? Como é que é essa história? Nós começamos a refletir sobre Jesus Cristo, por quê? Porque Jesus é o revelador do Pai.
Até então, no Antigo Testamento, né, as visões de Deus era sempre uma visão, ninguém podia ver a Deus face a face, né? Podemos Moisés, que foi o mais próximo de Deus, o grande amigão de Deus, Moisés só pôde ver a Deus pelas costas, né? Conforme nos fala o autor sagrado. Então era uma ideia do Antigo Testamento já, que ninguém podia ver a Deus face a face e permanecer vivo. Né? Deus não entra na realidade humana e revela a sua face dessa maneira. Mas a partir do mistério da encarnação, tudo muda. Deus resolveu assumir uma carne humana. Deus quis se abaixar e ter um rosto, né? Ter uma fisionomia humana. Não porque nós obrigamos, mas porque Ele quis. E quem é essa fisionomia de Deus, esse rosto divino e humano? É Jesus. Então, Jesus é quem nos revela o Pai. Aliás, é Jesus quem nos dá essa ousadia no Pai Nosso, né? Até então, ninguém chamava Deus de Pai. Na Bíblia, se vocês forem ver nos Salmos e tal, né? No máximo era chamado Filho de Deus, o Rei, o sacerdote, né? Mas as outras pessoas, ninguém ousava chamar a Deus de Pai. Falavam que não, nós somos servos de Deus, né? Somos criaturas de Deus. Mas a ousadia que Jesus teve, né, de chamar a Deus de Pai, né, e dizer que nós devemos nos dirigir a Ele dessa maneira, né, como filhos que confiam no seu Pai. Então, isso é uma grande ousadia de Jesus. Ele nos revela este rosto paterno e materno de Deus. Uma coisa que a gente tem que ter bem claro, que no início da igreja, qual que é a grande realidade que compõe o símbolo de fé num primeiro momento? É a realidade do mistério pascal. É só a gente olhar o final dos evangelhos, quando tem os relatos da ressurreição, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, e também depois Atos dos Apóstolos, né? O que eles proclamam? Que Jesus é o Filho de Deus, que ele foi entregue, né? Foi traído, sofreu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Então essa é a grande verdade que no início das comunidades cristãs se proclamava. O restante já era tudo claro para eles. Por quê? Porque a maioria dos que se converteram no primeiro momento eram judeus, foram judeus, então eles sabiam do Antigo Testamento. Toda a revelação do Pai no Antigo Testamento eles conheciam. Mas o que vem de novo? O que vem de novo é a pessoa de Jesus. Aqueles que se converteram acreditaram que Jesus é o Messias, aquele que Israel esperava, o libertador, aquele que vence o pecado e a morte. Então, é muito natural que no início do cristianismo, a profissão de fé se concentrava basicamente nisso. Se você crer no Senhor, que ele morreu, né, ressuscitou, né, você será salvo. Recebeu o batismo, será salvo. Quando que a coisa começa a complicar um pouco? Quando o cristianismo começa a se espalhar. Né? Sai da Palestina, começa a ir para o ambiente grego. Aí lembramos um pouco de Atos dos Apóstolos, quando começa a missão dos 12 apóstolos. Em primeiro lugar, mais na região ali da Palestina mesmo. Depois, né, no ambiente pagão também, de modo especial, a figura do apóstolo Paulo, grande evangelizador, né, do mundo pagão. O cristianismo começa a se espalhar e começa a perder o referencial judaico. Começam a vir novas gerações de cristãos, uma segunda geração, uma terceira geração de cristãos, e aí chegou o momento da igreja definir em linhas claras quais os conteúdos básicos da sua fé. Por quê? Porque também começaram a surgir crenças distorcidas, que nós chamamos de heresia.
A palavra heresia vem de haireses no grego, significa metade. Quando você acolhe uma meia-verdade. Então, heresia não é sinônimo de falsidade, mas é meias-verdades. Então, se falava certas coisas corretas sobre Jesus, mas começou a se adicionar uns certos aspectos ali que não condizem com o mistério da encarnação, com aquilo que de fato foi. Então, chegou o momento que a igreja precisou se posicionar, dizer assim, ó, esses são os conteúdos essenciais da nossa fé. Então, aqui apenas uma ilustração, né, mostrando que a centralidade é a realidade da ressurreição. Jesus morreu e ressuscitou. Esse era o querigma, né, o anúncio básico das primeiras comunidades cristãs. É só vocês olharem Atos dos Apóstolos, lá está bem claro. Todos os anúncios dos apóstolos, eles estão pautados nisso, né? Jesus ressuscitou. Se tiverem alguma pergunta, algum comentário durante a fala, podem, né, pedir a palavra, a gente interrompe um pouquinho, tá? E a partir de então que surgiram os nossos símbolos de fé. Quantos símbolos de fé nós temos? 2. O símbolo dos apóstolos, que é mais antigo e é mais curtinho, que é aquele que nós rezamos habitualmente em todas as missas. E o símbolo niceno-constantinopolitano, que é um símbolo mais elaborado, mais longo, né? Nós tivemos no Ano da Fé uma oportunidade de rezar mais essa formulação, né, do símbolo de fé. Esse símbolo que surgiu a partir dos concílios de Nicéia e de Constantinopla, justamente na tentativa de definir muitos conteúdos da fé que estavam correndo o risco de cair na heresia, né? Porque haviam outras interpretações, né, sobre os pontos centrais da nossa doutrina, sobre a pessoa de Jesus, de modo especial. E então, esses dois concílios se ocuparam de esclarecer esses pontos da fé. Aqui apenas umas estatísticas interessantes, né? O símbolo niceno-constantinopolitano, ele tem 21 palavras que se referem ao Pai, 127 ao Filho e 32 ao Espírito Santo. Olhando esse número de palavras, essas estatísticas, o que vocês intuem? Qual que é a intuição que vem, assim, à primeira vista? O anúncio do Filho, né? Sim. Qual foi o grande problema dos concílios de Nicéia e Constantinopla? Seria as heresias a respeito de Jesus Cristo mesmo, né? A maior parte Isso. delas. A questão cristológica. Para aqueles que conviveram com Jesus lá na Palestina, era fácil, né? Estavam com ele e tudo, mas chega uma segunda, uma terceira geração de cristãos já em ambiente grego. Peraí, quem é esse Jesus? Como é que é essa história? Né? E aí vem as heresias colocando coisas mirabolantes sobre Jesus. Por isso que nesse símbolo de fé niceno-constantinopolitano, a concentração dele é no Filho. É explicar quem é o Filho, o mistério do Filho, do Verbo encarnado. Vamos ver isso. Esse aqui é o credo apostólico, né? O mais breve, que a gente reza costumeiramente. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Então, esse símbolo é mais antigo do que o niceno-constantinopolitano que nós vamos ver agora. Então, ele é mais elaborado. Até eu separei nas 3 categorias, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme está articulado. Olha ali, ó, sobre o Pai. O que diz sobre Deus Pai? Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Qual é o aspecto da realidade de Deus que mais é destacado nessa profissão de fé? Qual que é a característica de Deus? Criador? Criador. Né? Então é mais enfatizado isso, né? Criou o céu e a terra, todas as coisas visíveis e as invisíveis. E por que ele criou? Porque ele é o Todo-Poderoso, né? Porque ele pode. Agora entramos na parte de Cristo. E é bem grande e mais complexa. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Sabe, não é o objetivo hoje nosso estudarmos assim aprofundadamente o credo, mas vale a pena. Principalmente a gente saber quantas heresias estão por trás, né? O credo está respondendo a muitas heresias cristológicas, né? Então, várias delas, umas que dizem que Jesus não é Deus, que Jesus foi só um homem adotado pelo Verbo, mas na hora da cruz o Verbo foi embora e deixou só um homem morrer crucificado. Que Jesus não é Deus como Deus é Deus, né? Ele é um Deus inferior. O que mais aqui que está no... A Cláudia perguntou aqui, não se reza mais? Não, pode se rezar, né? Mas a gente geralmente é mais comum rezarmos o credo apostólico, mas dá para se optar por rezar o credo niceno-constantinopolitano. Ele não foi abolido. Então, o que mais aqui de heresias que estavam por trás? Alguns que diziam que o Verbo não se encarnou, que o Verbo não era verdadeiro ser humano, mas tinha aparência humana. Outros que vão dizer que Jesus não ressuscitou, mas que o corpo dele foi escondido pelos discípulos e inventaram essa história da ressurreição, né? Enfim, se a gente fosse fazer um estudo, nossa, tem tanta coisa para entender, né, do contexto, o que estava sendo dito sobre Jesus e que o símbolo niceno-constantinopolitano vem responder a essas questões. Então, é um estudo muito rico que poderá futuramente ser feito. E a terceira parte, então, sobre o Espírito Santo. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo
para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então, aqui também, né, coloca várias características do Espírito Santo, lembrando o Antigo Testamento, aquele que dá a vida, aquele que está presente na criação, que procede do Pai e do Filho, porque também houve certas heresias aí dizendo que o Espírito Santo estava abaixo do Pai e do Filho, ele não era Deus como o Pai e o Filho são Deus. Aqui também ele recorda o Espírito que falou pelos profetas, e depois coloca algumas características da igreja, una, santa, católica e apostólica. Por quê? Porque também, com certeza, haviam heresias aí questionando, né, querendo já fundar uma outra igreja, né, negando a sua raiz apostólica, né, e confiando a outros tipos de revelações o caráter de igreja. Então, já logo no começo já havia certas divisões. Então, aqui um pouquinho por alto, né? A gente não vai hoje ficar esmiuçando demais, mas vale a pena, né, estudar o credo niceno-constantinopolitano. É uma profissão de fé muito rica, muito completa. Então, vamos começar a refletir sobre o primeiro ponto. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Primeira coisa que a gente tem que ter bem claro, o que significa crer? Às vezes as pessoas confundem o ato de crer com apenas uma informação intelectual. Ah, eu sei que Deus existe, então eu tenho fé. Não é bem assim. Crer significa compromisso, uma adesão, aceitar a exigência transformadora sobre as nossas atitudes e comportamentos em geral. Aqui uma imagem que eu lembro do profeta Jeremias, que ele coloca, né, a questão do vaso do oleiro, que o vaso tem que se deixar dar a forma pelo oleiro, pelas mãos do oleiro. Então aqui quando fala de fé, né, como o aceitar a exigência transformadora, quer dizer, deixar Deus nos dar forma, deixar Deus aparar as nossas arestas, né, ele nos transformar de fato. Isso é ter fé, né, é estabelecer esse relacionamento próximo com Deus. Então a gente tem que cuidar, né, porque hoje as noções de fé vão muito na ideia de uma simples fé intelectual. Eu sei que Deus existe, mas na minha vida ele não interfere em nada, muitas vezes, né? Ou eu só creio, tenho fé quando eu preciso algum favor de Deus, mas a minha vida eu não deixo Deus mudar nada. Então são noções distorcidas, né? O crer significa fazer aliança, né? Lembrar muito esse conceito bíblico. Ter fé em Deus significa fazer aliança com Ele. E creio em um só Deus. Para nós parece algo tão banal, né? Falar, é chover no molhado, né? Um só Deus. É claro que a gente crê num só Deus. Mas, se a gente for olhar o judaísmo do Antigo Testamento e o cristianismo dos primeiros séculos, a convivência com os politeístas era uma coisa de cada dia. Hoje ainda o mundo caminha um pouco, eu não digo para o politeísmo, né, mas caminha para o indiferentismo religioso, né, que quer dizer, Deus tanto faz, tanto fez, ele não interfere na vida de ninguém, cada vez tirar mais Deus dos espaços públicos, da vida das pessoas. Deus fica restrito a uma esfera privada, né, uma esfera de, talvez, de entretenimento, de terapia, de autoajuda, mas Deus, né, hoje nós não temos mais tanto, vamos falar assim, de um politeísmo declarado, né? Porque definitivamente a mentalidade da sociedade hoje é eliminar toda e qualquer imagem de divindade.
Mas no tempo do judaísmo, né, do Antigo Testamento, quando se formou a Bíblia, e no cristianismo dos primeiros séculos, a convivência com politeístas era grande. É só vocês verem aquele episódio famoso de São Paulo no Areópago de Atenas, né? Atos 17. São Paulo chega lá. Vamos ler esse aqui, é um texto bem bonito, acho que vale a pena a gente ler, para ver assim a situação que São Paulo se meteu, né? No meio dos politeístas. Ele tentou uma estratégia, né, para anunciar Jesus Cristo, e a estratégia não deu muito certo. Então, Atos 17, versículo 16 até... Vamos ver onde é que terminou. É bem longo. Até 34. Mas vamos ler. Temos tempo. Atos 17, 16 a 34. E assim a gente vai, conforme vai lendo, vamos imaginando, né? São Paulo chegando em Atenas e indo lá evangelizar. Quem pode ler para nós? Enquanto esperava Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver aquela cidade entregue à idolatria. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com os que adoravam Deus. E todos os dias discutia em praça pública com os que lá se encontravam. Também alguns filósofos, epicureus e estoicos começaram a conversar com ele. Alguns diziam: que estará querendo dizer esse tagarela? Outros diziam: parece ser um pregador de divindades estrangeiras. Isso porque Paulo, no anúncio, falava de Jesus e da ressurreição. Tomando Paulo consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber qual é a nova doutrina que estás expondo? De fato, as coisas que dizes soam estranhas para nós. Queremos saber o que significam. Com efeito, todos os atenienses e os estrangeiros residentes passavam o tempo a contar ou ouvir as últimas novidades. De pé, no meio do Areópago, Paulo tomou a palavra. Atenienses, em tudo eu vejo que sois extremamente religiosos. Com efeito, observando, ao passar as vossas imagens sagradas, encontrei até um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. Pois bem, aquilo que adorais sem conhecer, eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão humana. Também não é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele é que dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele fez toda a espécie humana, para habitar sobre toda a face da terra, tendo estabelecido o ritmo dos templos e os limites de sua habitação. Assim fez para que buscassem a Deus, e talvez as apalpeladas os encontrassem. A ele que, na realidade, não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dentre vossos poetas. Também nós somos a sua linhagem. Sendo, pois, a linhagem de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro, prata ou pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Mas Deus, sem levar em conta os templos da ignorância, agora faz saber à humanidade que todos, em todo lugar, devem converter-se. Pois ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça, pelo homem a quem designou. Mostrou a todos que ele é digno de fé, ressuscitando-o dos mortos. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, alguns caçoavam, outros diziam: a respeito disso, te ouviremos ainda uma outra vez. Assim, Paulo saiu do meio deles. Alguns, porém, aderiram a ele e abraçaram a fé.
entre os quais Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Damares e outros com eles. Isso, obrigado. Então, aqui é um episódio bem curioso, né? A gente imaginar Paulo, ele judeu fervoroso, né? Das suas raízes, depois cristão, chegando em Atenas e vendo aquela montoeira de deuses ali, todo mundo cultuando, aquela idolatria. Paulo ficou nervoso, né? Irado com aquilo. E então ele vê um altar inscrito lá ao Deus desconhecido, e ele tem a ideia de aproveitar aquele Deus desconhecido para anunciar o verdadeiro Deus, né? Falando que o Deus que vocês desconhecem é o Deus que eu vos anuncio, né? Tudo vai até bem, dialogando, usando certas ideias que a filosofia aceitava, mas quando Paulo chega na questão da ressurreição, acabou o público, né? O povo não quis mais ouvi-lo, porque para eles a ressurreição era algo impossível. Até mesmo se a gente recordar, a mitologia grega tem o mundo dos mortos, do qual nenhum homem pode sair, apenas um super-herói, né? Os heróis gregos conseguem, alguns deles conseguem ir para o mundo dos mortos e voltar, mas nenhum que morre volta do mundo dos mortos. Então, Paulo não tem muito sucesso, né? Quando toca nesse ponto da ressurreição, o seu auditório não quer mais ouvir falar disso, né? Então, outra hora a gente conversa, né? Vai para lá esse tagarela aí falante. Só teve apenas algumas conversões, né? Então, o Dionísio e a Damares, junto com outros. Então, isso para mostrar como é que é a convivência, né, nos primeiros séculos com o politeísmo, né? Como é que o cristianismo convive ao proclamar esse um só Deus, mas num ambiente pagão, em que para cada cidade tinha um Deus, cada casa tinha um Deus protetor, né? Como é que o cristianismo vem anunciar, né, então, a realidade de um só Deus. E a próxima característica, Pai. Certa paternidade de Deus nós já admitimos pelo fato de ele ser o criador de tudo, né? Então, ele nos plasmou, ele nos gerou. Então, de certa maneira, mesmo na condição de criaturas, Deus também, de certo modo, indiretamente é nosso Pai. Mas Jesus foi além, porque ele nos ensinou, e como a gente fala também na missa, né? Uma das introduções ao Pai Nosso, né? Ousamos dizer, né? Então Jesus nos ensinou a ser ousados, nos ensinou a chamar Deus de Pai. Quem pode ler para nós Mateus 6:9? Estou com ele aberto aqui. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Pode prosseguir. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Isso. E depois Jesus vai ser bem enfático, né? Falar, o vosso Pai que está no céu. Se vocês perdoarem, o vosso Pai que está nos céus vos perdoará. Se vocês não perdoarem, o vosso Pai que está nos céus também não vos dará o perdão. Então, esta ousadia de chamar Deus de Pai. E Jesus falava da paternidade de Deus como uma realidade palpável, né? Quase uma realidade humana, porque ele chamava Deus pela expressão que os meninos chamavam seu pai, as crianças chamavam seu pai, né? Abá, em hebraico, é meu pai, papaizinho, paizinho. Então é algo assim de muito íntimo que Jesus nos ensinou a chamar Deus de pai. Não um pai distante, né? Um pai longínquo, mas um pai próximo, né? Um pai realmente presente na vida dos seus filhos. Quem lê para nós Marcos 14:36?
Eu posso ler. Vamos lá. Ele rezava: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Então aqui Jesus está no Horto das Oliveiras, momento de angústia. E veja a expressão que Jesus usa, né? Não é uma expressão formal, né? Ele poderia falar, meu pai, me livra dessa hora. Não, ele usa o abá, paizinho, papaizinho, né? O Senhor pode me livrar dessa hora, mas que não se faça a minha, mas a tua vontade. Então, essa intimidade. Se não me engano, Santa Teresinha dizia que quando ela começava a meditar o Pai Nosso, ela não conseguia sair da palavra Pai, né? Porque era uma palavra tão densa de significado que ela ficava só na realidade do Pai e não conseguia ir adiante na reflexão sobre o Pai Nosso, né? Tão profunda é a realidade da paternidade na sua vida. E este Pai é todo poderoso. De todos os atributos divinos, o poder sempre encantou. Aliás, as imagens de Deus sempre estão associadas a poder, né? Tudo pode, tudo cria, tudo destrói, recria de novo. Então, essa imagem do poder sempre esteve associada à questão do divino. Mas também, por outro lado, é a imagem que mais assusta as pessoas religiosas também. Este poder, este todo-poderoso. Como que ele exerce este poder? Ele exerce, em primeiro lugar, como criador. Só Deus tem o poder de criar do nada alguma coisa. Aqui nós lembramos as primeiras palavras do Gênesis que querem nos mostrar isso, né? Toda a obra da criação, em 6 dias e no 7º Deus descansa, né? Claro, quer mostrar esse fato fundamental. Deus é o Criador. O universo não se autocria, né? Então, ele pode criar do nada alguma coisa. Mas aí vem aquela pergunta. Deus cria o mal também? Depois nós vamos refletir um pouquinho mais. Mas a primeira resposta que de cara nós temos é que o mal não está em Deus, não está nas coisas, mas está no mau uso delas. Deus criou tudo para ser bom, mas o mau uso da criação pode convertê-las em coisas más. E aqui Deus, né, ele não simplesmente cria o mundo e larga o mundo, né? Agora se virem, já criei, está pronto, agora é só vocês cuidarem. Não é desse jeito. Deus cria o mundo, mas continua mantendo este mundo, continua garantindo que este mundo permaneça no ser, que os seres, que os animais, que a humanidade. Então Deus está em contínua manutenção, está sempre cuidando. E esse cuidado nós chamamos de providência. A providência divina. Deus que mantém todas as coisas no ser. Jesus vai falar de uma maneira bonita sobre a providência divina, né? Dizendo, olha, não se preocupem tanto com o que vocês vão comer, vão beber, vão vestir. O vosso Pai sabe do que vocês precisam. Se Ele cuida até do pardal, né? Se Ele cuida até da erva que nasce e depois seca, no final do dia está morta. Se Deus vestiu, né, o lírio, né, de uma beleza tão grande que nem Salomão, em todo o seu esplendor, conseguiu se vestir, Ele com certeza cuidará de vós. O que importa é buscar o reino de Deus e a sua justiça.
e tudo mais será dado por acréscimo. Então, aqui é uma maneira muito bela de expressar, né, essa fé de que Deus, de forma amorosa, nos sustenta continuamente. Deus provê tudo o que nos é necessário. Então, isso é que nós entendemos como providência. E aqui vem a pergunta aguda, né, dolorosa. Tá, Deus é amor, Deus criou por amor, Deus mantém por amor, mas e o mal? De onde vem o mal? O nosso catecismo da igreja, no número 309, começa a nos introduzir nessa reflexão, na seção que trata da providência e o escândalo do mal. Se Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de um mundo ordenado e bom, cuida de todas as suas criaturas, por que então o mal existe? Para esta pergunta, tão premente quanto inevitável, tão dolorosa quanto misteriosa, não há uma resposta rápida. É o conjunto da fé cristã que constitui a resposta a esta pergunta. A bondade da criação, o drama do pecado, o amor paciente de Deus que se antecipa ao homem por suas alianças, pela encarnação redentora do seu Filho, pelo dom do Espírito Santo, pelo congraçamento da Igreja, pela força dos sacramentos, pelo chamado a uma vida bem-aventurada, a qual as criaturas livres são convidadas antecipadamente a assentir, mas da qual podem, por um terrível mistério, abrir mão também antecipadamente. Não há nenhum elemento da mensagem cristã que não seja, por uma parte, uma resposta à questão do mal. E então, como a gente viu, não é uma questão simples, né? Falar, o mal é por causa disso, disso e disso. Não, a gente tem que contemplar algo muito maior, um horizonte muito mais complexo. Mas a mensagem cristã, né? Jesus vem para libertar do mal, né? Libertar do pecado, da separação de Deus. E o catecismo vai dizer que existem duas categorias de mal. Existe o mal físico e o mal moral. Nenhum dos dois a igreja aceita como vindos de Deus. Deus não criou o mal físico e nem o mal moral. Onde está então a origem do mal? Está no mau uso do dom da liberdade com que o ser humano foi agraciado. A palavra de Deus mostra isso já desde o princípio. Adão e Eva, o pecado não é tanto comer uma árvore, um fruto de uma árvore, mas é querer ser como deuses. Esse é o pecado do ser humano, né? De ontem e de hoje. O ser humano que acha que em um dado momento da sua existência, ele se basta, ele não precisa de Deus, ele faz as normas, faz as leis, e aí começa a fazer um monte de desgraça, né? Porque totalmente desequilibrado, desfigurado, maltrata a si mesmo e maltrata o próximo também. Então, a origem do mal está no mau uso da liberdade com que o ser humano foi agraciado. Para criar um ser humano capaz de amar, Deus precisava correr o risco deste homem, né, desse ser humano, ser capaz de não amar e ser capaz de odiar. É aquilo que a gente coloca, né? A imagem de Deus em nós. O que é a imagem de Deus em nós? É a capacidade de amar, de responder gratuitamente a um amor. É ter a liberdade de consciência, a liberdade de escolha. Isso tudo faz parte da nossa imagem enquanto imagem de Deus. Várias vezes eu já fiz essa reflexão, né? E ela seria muito fácil, né? A gente olha o mundo aí, o ser humano todo, né? Muitas vezes perdido, desequilibrado, e a gente pergunta, né? Mas Deus não poderia ter feito as coisas mais simples, né? Por que Deus não criou o ser humano sem o chip do pecado, né? Sem a possibilidade de pecar, já prontinho, santo, né? Todo mundo cantando glória a Deus, né? Com harpas, né? Bonito, maravilhoso, sem a possibilidade de pecar.
seria até fácil, né? Mas Deus estaria tirando de nós aquilo que nos assemelha a Ele, que é a capacidade de conhecer e de amar o seu Criador livremente. Se Deus nos fizesse sem a possibilidade de usar de uma forma errada a nossa liberdade, Deus estaria nos tirando essa liberdade, Ele estaria determinando as coisas. Você vai ser assim, né, já nos programando, você está programado só para fazer o bem. Mas Deus quis correr o risco de criar um ser capaz de amar e também capaz de não amar, de ser livre. Também nem todos os pecados, nem todos os males podem ser atribuídos ao pecado. Né? Existem muitas situações que nós olhamos aí, né? Uma criança, um bebezinho, que de repente está com um câncer agressivo, né? São situações que não tem como a gente atribuir a um pecado, né? Ah, foi um pecado. Não. Então tem certos males que nós não sabemos a origem, não sabemos o porquê. São males que estão desvinculados da moral. Não foi porque a pessoa fez uma coisa que ela recebeu, ou ela teve como consequência aquele mal. Não. Uma criancinha, um bebezinho que vem ao mundo, né, já com um câncer agressivo, não fez nada de errado, não teve nenhuma culpa para receber, né, para vir com essa doença. O Catecismo da Igreja, nos números 311 e 312, nos ajuda a refletir. Os anjos e os homens, criaturas inteligentes e livres, devem caminhar para o seu destino último por opção livre e amor preferencial. Podem, no entanto, desviar-se. E, de fato, pecaram. Foi assim que o mal moral entrou no mundo, incomensuravelmente mais grave do que o mal físico. Deus não é, de modo algum, nem direta nem indiretamente, a causa do mal moral. Todavia, permite-o, respeitando a liberdade de sua criatura, e misteriosamente sabe tirar dele um bem. Então, até mesmo do mal, Deus consegue tirar uma pequena ocasião, né, uma consequência, muitas vezes para o bem. Se nós formos ver, por exemplo, né, esse exemplo do bebê, né, que vem ao mundo ou em poucos anos, ali pouco tempo, desenvolve uma doença rara, um câncer, é um mal. Não sabemos a origem, não temos razão, mas essa experiência pode gerar muitas coisas boas também, que é o quê? A solidariedade, as pessoas se ajudando para, quem sabe, custear o tratamento, o apoio que a família vai receber. Então, veja, Deus sempre tem, mesmo com um mal, né, feito, acontecido, ou fruto da debilidade da natureza humana, Deus consegue ainda tirar várias ocasiões de um bem. Não que Deus deseje diretamente o mal, né? Ele não deseja, mas ele sabe, mesmo diante da realidade do mal, tirar um bem. E um exemplo que é citado aqui, um exemplo bíblico, é a história de José, do Egito. Quem aqui de vocês já teve a oportunidade, né, de ler o texto ou também de assistir a novela, né, da Record, né, sobre José do Egito? A história de José é uma história que mostra isso. José era o filho mais novo, ele tinha sonhos mirabolantes, né, sonho de que ele era maior do que os irmãos dele, né, de que o sol e a lua se prostravam diante dele, e os irmãos foram criando ódio de José, ao ponto que já não conseguiam mais olhar para a cara dele, né? Em certa ocasião, quando os irmãos estavam cuidando dos rebanhos lá num campo distante, José foi até eles para levar, né, comida, né? E aí os irmãos decidiram por matá-lo.
Aí vem o sonhador, vamos matá-lo. Mas um irmão, Judá, impede eles de matar. Eles jogam José numa cisterna, numa vala lá, e então depois José é vendido para uma caravana dos comerciantes madianitas. Ele vai parar no Egito, e nós podemos olhar, né? Nossa, que injustiça dos irmãos dele, que maus que eles foram. Mas a tragédia de José de ter ido parar no Egito, né? Deus continua auxiliando José, ele começa a crescer na corte do faraó, vai se tornar o vice-governador do faraó, e vai ser ocasião de salvação para os seus irmãos, que no momento de fome vão descer ao Egito para comprar alimento. E ali então José vai se dar a conhecer, vai se reconciliar com seus irmãos, vai rever seu pai, e então Jacó, com seus filhos, descem para habitar na terra do Egito por causa da fama de José. Então veja, uma história que é uma tragédia, que se transforma depois numa história de reconciliação, de perdão e de bênção. José se torna uma bênção para a sua família, para os seus irmãos, seu pai. Mas e a dor? Talvez um dos aspectos dos males que mais nos amedrontam é a dor. Né? Ninguém gosta de sentir dor. Uma dor de cabeça já é algo complicado, né? Uma dor de dente já é terrível. Como explicar a realidade da dor? No nível físico, a dor, né, significa, na linguagem já, né, também médica, é um alarme do corpo. Quando algo está doendo, é um sinal de alerta, né, de que aquela região onde há dor ou alguma outra região está em perigo. Então, a dor é o alarme do corpo, em primeiro lugar. Algo não está bem. Mas em nível espiritual, né, a dor pode ser interpretada, então, como na dimensão do sacrifício. Né? Quando eu oferto a dor que eu estou sentindo, a doença, enfim, todo o sofrimento, como uma forma de superação e de santificação. Né? Então, nós podemos olhar, por exemplo, o exemplo de Santa Teresinha. Ela que, tão jovem, de repente é acometida por uma hemoptise, né, uma doença muito grave naquela época, tuberculose, não tinha cura. E ela vai oferecendo, né, as suas dores, seus sofrimentos, como forma de progredir na santidade, como forma de amar mais o próximo, como forma de amar mais a Deus. Então, esse é o nível espiritual, né? Quando nós conseguimos transformar a nossa dor em oferta de amor. Mas o mistério do mal, em resumo, nós não poderemos compreender plenamente. O mal sempre será um mistério, que a nossa inteligência não consegue abarcar completamente e dar todas as suas razões. Algum comentário? Pergunta? Participação? Alguma curiosidade, coisas que vocês não tinham ouvido falar e que hoje abriu a reflexão? Eu achei muito interessante, padre, a parte do mal, vamos dizer assim, né? Que Deus ele não criou o mal, a coisa errada. É a gente que tem essa opção de escolha. Então, a forma que o senhor falou clareou assim a minha mente para quando perguntarem, né? A facilidade que vai ser agora para responder. Que bom. Lembrar sempre que a questão do mal é uma questão muito complexa. A gente não consegue responder com 3 palavras, né?
A gente tem que compreender todo Sim, o mistério da criação, da liberdade humana, né? E, em suma, nós nunca vamos ter a resposta completa para o mistério do mal. isso. Obrigada. Nada. É um mistério, né, padre? Mistério. Mistério revelado. Num vídeo que eu assisti do Padre Paulo Ricardo, ele fala que esses mistérios de Deus, né? Mistério do mal, o mistério da. Eu tô com o vídeo fechado. O mistério da Santíssima Trindade é como se fosse uma sala com uma porta. Você não sabe o que tem do outro lado da porta. Só que daí Deus revela o que tem do outro lado da porta. Você abre essa porta, é um corredor com várias outras portas. Quer dizer, revelou, mas continua sendo um mistério. Você descobriu algo, mas não plenamente, né? Não completamente. É bem interessante isso aí. Padre, eu tenho uma pergunta, uma dúvida. O demônio ele sempre tende a nos influenciar para o mal, para o caminho errado, para o pecado. Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, ele não poderia influenciar os seres humanos, as criaturas, para o bem, para combater o mal? Ou ele deixa esse desígnio para nós? Ele nos influencia, né? Porque ele nos deu seu próprio filho, né? Nos deixou a sua palavra, nos deixou os sacramentos, nos deixou o Espírito Santo, né? Que nos guia para o bem, nos deixou a consciência, né? Que é a luz de Deus. Então, Deus tem nos dá os sinais para a gente perceber, né? Os sinais também na nossa vida. Deus usa muitas maneiras, né, da gente perceber. Só que a gente precisa também estar em sintonia, né? Quando a gente não está em sintonia com as coisas do bem, fica difícil percebê-lo. Mas assim como o diabo trabalha, né, Deus também trabalha para nos salvar, né? Para nos fazer ver, nos fazer compreender, nos cativar, né? Nos amar. Mas no último é o mistério da liberdade, né? Ainda está em jogo, né? Deus corre o risco de nós optarmos pelas seduções do mal. Eu tive um episódio esse ano, padre, na catequese, que eu fui bem confrontada com uma catequizanda referente sobre argumentos. E aí eu tentando argumentar sobre Deus e ela sempre procurando se esquivar, sabe? E eu sempre falando. E aí foi até que ela acabou desistindo da catequese. Uhum. Então, assim, eu como catequista, eu acabei me sentindo frustrada. Parece que eu estava errada com alguma coisa. É como se eu não tivesse sabido como passar toda essa bondade que Deus tem na nossa vida. Até porque eu já tive várias experiências, vários problemas de saúde, e graças a eles, sempre me mantive firme e forte para conseguir passar as adversidades. E aí eu fui exemplificando também, juntamente com o que estava no catecismo e com episódios que aconteceram na vida. E ela sempre confrontando. Então, é como se realmente ela optasse pela opção de não acreditar. Não, eu não quero. Sabe? E eu fiquei bem frustrada. Mas estou conseguindo lidar agora, sabe? No início foi bem difícil para Mas para mim. que Assim. linha de argumento ela usava com você? O que ela afirmava para fugir? Sempre a ciência. Ela confrontava com a ciência. Porque a criação do mundo não tem lógica. Adão e Eva, essas coisas, sabe? Ela falava sempre do macaco, falava outras situações, e eu argumentando com ela. Nós E vamos aí, falar disso no próximo encontro. que bom, que bom. Criação versus evolucionismo. Isso, ela vinha muito com essas teorias, né? Aí teve até uma noite que ela mandava mensagem para mim à noite, que ela me questionou, e eu falei, tá, beleza, então você quer me confrontar contra o evolucionismo. Você acredita em dinossauros? Eu acredito, eles existiram. Falei, tá bom, mas como que você pode me dizer que eles existiram se você nunca viu um dinossauro? Aí ela ficou uns dias sem me mandar mensagem, aí, sabe? E aí a gente foi, sempre assim, conversando, tentando trazê-la para nós, mas ela sempre se esquivando.
mas eu sempre rezo para que ela consiga se Sim. encontrar no caminho dela, sabe? Para que ela não fique perdida. O grande erro dela, José, é que ela coloca, ela dogmatiza a ciência, e a ciência está sempre mudando, a ciência só é ciência porque ela muda. E ela está relativizando a fé, Exatamente. né? Então, tudo que cai, ela coloca a ciência como dogma e a fé como relativo. Sim. Então, enquanto ela não resolver esse conflito, ela não vai chegar a uma... Sempre que você apertar ela com uma resposta, ela vai pular fora. Sim, era isso que acontecia. Eu questionava ela, argumentava com o catecismo, mostrava trechos para ela. Aí teve uma noite que ela escreveu para mim bem assim: não adianta falar com você, você é completamente cega, acredita muito em Deus. Falei, lógico, eu acredito em Deus. E ponto. Sim. Mas no próximo encontro a gente vai falar um pouquinho disso também. Obrigada, padre. Nada. Mais alguma participação antes da gente encerrar? Então, quero passar para vocês, assim, vocês já viram na mídia hoje, já foi noticiado, né? Graças a Deus, nosso arcebispo Dom Adelar, a cirurgia foi a mais perfeita daquilo que mais positivo poderia se esperar, de acordo com os médicos, né? Daquilo que foi possível, né? Tudo transcorreu dentro do que mais positivo se poderia esperar. Ele vai ainda ficar umas 4 a 5 semanas em Curitiba, vai fazer o tratamento no próprio instituto, no INC, né, junto com o médico que o operou, né, a equipe médica. Então, ele vai fazer rádio, aí dependendo da biópsia, pode ser que haja necessidade de químio ou não, né? Então, ainda vai sair o resultado da biópsia até o final da semana. Por conta disso, nós tínhamos marcado o encontro com o Padre Zico no começo de dezembro. A gente não sabe se ele vai estar por aí, porque o Padre Zico está lá acompanhando a irmã do Dom Adelar e todas essas questões, né? Então, talvez aquele encontro que a gente ia falar sobre as questões afetivas, toda essa questão de gênero hoje, LGBTQY+, raiz ao quadrado de Z e tudo, né? Então, que cada vez mais essas linguagens doidas, né, que aparecem aí, nós vamos deixar, né, se não der certo para dezembro, nós vamos fazer em fevereiro, na nossa primeira etapa, né, do ano que vem, esse bate-papo sobre essas questões de gênero, sobre essa agenda de gênero que está sendo imposta a goela abaixo e cada vez mais perseguindo, né, as pessoas e as realidades, as instituições que não aceitam essas teorias de gênero. Então, a gente fica meio no aguardo, né? Se o Padre Zico puder, ele faz um encontro conosco. Se ele não puder, eu continuo com vocês aqui esses temas do catecismo e a gente deixa para fevereiro, primeiro encontro de fevereiro, então, esse bate-papo sobre essas questões de moral com o Padre Zico. Beleza? Tudo certo? Tudo Tudo certo. certo, padre. Certo, padre. Que bom, então. Obrigado pela participação. Sei que hoje é um dia de feriado, mas já está no fim do dia, amanhã já é terça, dia de trabalhar, né? Então, já vai pegando no tranco para amanhã. Mas que bom, nosso encontro foi frutuoso, a gente pôde aí crescer um pouquinho mais na compreensão da fé, né? Então, com certeza vale a pena. Muito obrigado pela participação de todos. O Senhor esteja convosco. Ele está está no Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Até.